Olá, amigos! Vamos, neste momento, a mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para o seu coração. E nós estaremos meditando hoje no livro de Josué. Nós vamos estar vendo o que Deus realmente é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E eu tenho certeza que o que ele fez na vida de Josué, juntamente com o povo de Israel, ele é capaz também de fazer na sua vida. Mas antes de começar a ler o versículo, gostaria que se inscrevesse aí neste canal, ativasse o sininho para que você não perca nenhuma novidade postada e também não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube entenda que é um trabalho relevante e possa estar divulgando para mais pessoas. Josué capítulo 1, versículo 9 diz assim: Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Queridos, apenas este versículo 9, que está dentro aí do capítulo 1, dentro do texto do capítulo 1, porque todo o contexto vai realmente nos mostrar um desfecho interessante acerca do chamado de Josué. Quem foi Josué? Se a gente parar para pensar, Josué foi um personagem muito importante na história de Israel, porque ele foi chamado para ser o sucessor de um grande profeta, que foi Moisés, que foi escolhido por Deus, ordenado por Deus para tirar o povo do jugo da escravidão e levar a uma terra prometida que emana leite e mel. Mas, infelizmente, Moisés não conseguiu entrar lá, devido a uma desobediência a um pedido de Deus para que ele ferisse apenas a rocha, para que ele falasse a rocha e dela saísse água. Moisés, devido à sua, talvez, a sua impaciência com o povo, ele realmente tocou na rocha, bateu na rocha. E ao bater na rocha, claro que ela realmente também jorra água. Mas a intenção de Deus, que era mostrar que aquela rocha era um simbolismo representando o próprio Cristo, acabou sendo perdida por conta de ele ter ferido a rocha. Moisés realmente não entrou, mas foi sepultado por Deus, e dentro de poucos tempos, não sabemos quanto tempo ele foi sepultado, mas ele foi sepultado por Deus e levado às alturas. E a prova disso é que na transfiguração do monte, Josué estava lá com Jesus Cristo, ali mostrando juntamente com Cristo, vendo realmente as maravilhas, o vislumbre que existia na terra. Então ele realmente não entrou na terra prometida, mas Deus tinha algo muito melhor para ele. É claro que a promessa de Deus, se ele não tivesse ferido a rocha, é que ele entrasse com a nação de Israel. Mas Deus muitas vezes ele tem planos muito maiores do que aqueles que nós imaginamos. E por conta disso, agora é chamado, depois da morte de Moisés, Josué. Josué realmente que finaliza ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e dá início realmente aos profetas. Ele no início sentiu realmente assim o peso da responsabilidade, porque era uma responsabilidade muito grande ter que assumir, né, a função de Moisés. Imagina aí, ou você tendo que assumir a função de um grande líder de Deus como Moisés, né, escolhido por Deus para conduzir aquele povo diante de tantas dificuldades que enfrentaram durante a caminhada. Mas Josué foi alguém que foi treinado por Moisés. Tanto é que nas batalhas, né, na saída da peregrinação, ele lutou contra os amalequitas. Josué colocou ele como soldado, como general de guerra ali na frente, e ele realmente conseguiu vencer. Mas de início, realmente, ele sentiu medo. Sentiu que talvez não seria capaz de conduzir aquele povo, de enfrentar as responsabilidades. Deus, ele é especialista em nos conceder missões. Muitas vezes ele nos dá missões que muitas vezes nós imaginamos que até conseguimos fazer, que temos capacidade de fazer, mas muitas vezes bate aquele medo, aquele temor, e muitas vezes quer até nos paralisar. Mas o que Deus fez com Josué, com Moisés e Josué, porque ele disse, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. E aqui a gente percebe que não importa a responsabilidade, a missão que Deus lhe confiou, porque Deus não confia realmente missão a covardes, apenas para valentes. Portanto, se você tem uma missão que Deus lhe confiou, seja qual for ela, espiritual ou material, você tem que realmente ser forte e ser corajoso. Não uma força física, mas uma força espiritual, aquela que vem do alto, aquela que te enche realmente do poder de Deus e que você realmente esteja pronto para marchar, para avançar. Porque Moisés, quando Deus disse para ele, seja forte e corajoso, não temas, não te espantes,
porque eu sou contigo. E Deus está dizendo para você também, não se espante diante das dificuldades que possa vir, das responsabilidades que você realmente está enfrentando. Mas se você confiar tão somente no Senhor, você há realmente de ter a vitória. E a vitória que o povo tanto esperava era entrar na terra prometida. Mas para isso, quando o povo chegou ali em Israel, quando eles chegaram realmente no Rio Jordão, eles puderam ver as maravilhas, foi quando realmente Deus chamou Josué num monte, mostrou para ele todas as belezas, que tinha muitas frutas, muito gado, porque realmente ali, logo em Siló, quando as pessoas entraram, eles já encontraram com a pastagem muito verde, né? Umas campinas verdes. Por isso, a palavra diz que é uma terra que manava leite e mel. Manava leite porque tinha muito gado, tinha muita vegetação. Manava mel também porque tinha muita vegetação, muitos frutos. E aí eram colhidos pelos insetos e fazendo assim o seu mel. Mas Moisés não entrou por conta do que ele fez na experiência em Meribá. Mas agora Josué entra com o povo, mas a missão deles maior era tirar do caminho deles alguns inimigos. E ali já estariam pessoas morando, porque era um lugar maravilhoso, riquíssimo. Então estava morando ali em Jericó, aquela cidade ali, né, os cananeus. E era necessário que eles avançassem, que eles destruíssem todos os seus inimigos para que eles pudessem ser mais do que vencedores. E Deus criou uma estratégia para eles. Eles teriam que rodar a cidade, aquelas muralhas, durante 6 dias. E no 7º dia era o dia oficial. Era o dia em que eles tivessem que rodar 7 vezes aquela cidade. E na 7ª vez, aqueles que estavam como os 7 sacerdotes, com o chofar, ou com as trombetas que iam realmente adiante da arca, né, da aliança, que representava o poder de Deus. E diante daquela arca estavam os querubins mostrando o resplendor do Senhor. Era o instrumento mais importante. Então eles estavam confiantes porque Deus estava ali com eles. E quando você estiver enfrentando uma batalha, uma luta, uma dificuldade na vida, qualquer que seja o confronto que você tiver que enfrentar, espiritual, material, físico, na família, saiba de uma coisa, conte com a presença de Deus, porque com Ele você será mais do que vencedor. E quando realmente tocaram as trombetas e foi dada a ordem para que quando tocasse as trombetas, na 7ª volta, todos gritassem, para que os muros viessem a cair. E Ellen White chegou a dizer nas suas palavras, os muros se levantaram do chão e tombaram-se por terra. E cada homem encontrou-se homem a homem. Foi quando realmente diz, aqui no versículo realmente, em que nós vamos ler agora, que quando isso realmente aconteceu, eles, no versículo capítulo 6 de Josué, que fala realmente da destruição de Jericó, no capítulo 6, versículo 5 diz assim, e será que tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo e o povo subirá nele, cada qual de frente em si. E foi justamente isso que aconteceu. O povo realmente cumpriu com a ordem que Moisés deu a eles segundo Deus. As trombetas soaram, o povo gritaram e as muralhas caíram por terra. E eles destruíram todas aquelas pessoas que estavam ali. A cidade de Jericó, a maior cidade, a primeira cidade maior do mundo, vieram à terra e o povo realmente conquistou aquela terra. Sabe de uma coisa? A conquista que você está esperando nesta vida, Deus vai te conceder quando você tão somente confiar nele. Não olhe para a direita nem para a esquerda. E o mais importante que ele disse realmente para Josué, não apartar da boca dele essa palavra, o livro da lei, para que possa meditar nela de dia e noite, para que possa ter cuidado de fazer tudo quanto está escrito, então prudentemente você serás bem-sucedido. Que Deus continue abençoando a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, e não desista, confie tão somente no Senhor, porque Ele há de dar forças para que você seja forte e tenha coragem para vencer. Em nome de Cristo.